TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. Está no ar o seu espaço informativo da TV Marinha. Vamos aos destaques que fazem a atualidade. Marinha de Guerra Angolana realiza balanço de atividades do primeiro período 2013-2014. Secretário de Estado de Defesa Nacional visita a Marinha de Guerra Angolana. Vamos ao desenvolvimento destas notícias. A Marinha de Guerra Angolana realizou nesta segunda-feira a reunião de balanço de atividades de preparação combativa e educação patriótica referente ao primeiro período de instrução 2013-2014. A reunião de balanço foi presidida pelo comandante da Marinha, Almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, que no discurso de abertura manifestou a necessidade de aprimorar a organização e disciplina. Dos planos preconizados pela Marinha constam a criação da Escola de Tecnologias Navais. Será a criação da Escola de Tecnologias Navais, que será destinada à formação de sargentos e praças nas diversas especialidades de Marinha e também à modernização da Escola de Especialistas Navais, que será destinada à formação de oficiais do quadro miliciano nas diversas especialidades do navio ou de tarefas em terra de apoio aos navios. Formação dos efetivos da Marinha no estrangeiro a curto, médio e longo prazos. Todo esse sistema será complementado com a formação no exterior do país em cursos de longa, média e curta duração. No decorrer da reunião foram apresentados o relatório da Região Naval Norte e Região Naval Sul. A realização dos 7º Jogos Militares também mereceu uma abordagem especial por parte do comandante da Marinha, onde a conquista dos lugares cimeiros é o principal objetivo. E vamos confiar no atletismo medalha para que possamos somar o maior número de medalhas para que no ponto geral possamos ficar com o troféu principal. O secretário de Estado para a Política de Defesa Nacional, Almirante Gaspar Rufino, realizou uma visita à Marinha de Guerra Angolana no âmbito do programa de atividades do Ministério da Defesa Nacional. Com o objetivo de inteirar-se sobre a nova organização e funcionamento da Marinha de Guerra Angolana, o secretário de Estado para a Política de Defesa Nacional, Almirante Gaspar Santos Rufino, realizou na manhã desta terça-feira uma visita a este importante ramo das Forças Armadas angolanas. Durante a sua visita, manteve um encontro em privado com o comandante da Marinha de Guerra Angolana, Almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, e de seguida com todos os almirantes, onde foi informado sobre a organização e funcionamento do ramo. Para o secretário de Estado para a Política de Defesa Nacional, a instalação do Sistema Nacional de Vigilância Marítima vai ajudar os utilizadores das águas a consertarem as ações com vista a tornarem os mares angolanos mais estáveis. Das águas nacionais, estamos a falar do mar de Angola, possam em permanência consertar ações que visem tornar as águas nacionais mais estáveis, para que tudo o que é normal se registre possa, em tempo oportuno, ser objeto de intervenção, digamos, dos órgãos que intervêm nesse mesmo mar. Para terminar, o almirante Gaspar Rufino falou da relação existente entre Angola e outros países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. São relações cordiais no quadro da SADC e particularmente com os países com os quais Angola faz fronteira. As relações foram sempre caracterizadas por estáveis e excelentes. Portanto, não tem havido problema absolutamente nenhum que ultrapasse
um quadro normal de relacionamento entre os Estados. Enquadradas no leque de atividades agendadas pelo Ministério da Defesa Nacional, o antigo comandante da Marinha de Guerra visitou ainda o Centro de Comando e Controle, ou seja, a sala de decisão do comandante, os estúdios da TV, da rádio e a redação da revista da Marinha de Guerra angolana. No final, foi oferecido um coquetel e a tradicional foto de família para a posteridade. E com estas imagens marcamos ponto final ao Informativo Marinha. Já sabe, o nosso encontro está marcado para a próxima semana. Assim que nos acompanhou, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Até já. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. 1976-2013. Celebremos o 37º aniversário da Marinha de Guerra Angolana, reforçando a disciplina e a prontidão combativa. No dia 10 de julho de 2013, a Marinha de Guerra Angolana celebra o seu 37º aniversário. Uma série de atividades foram programadas, destacando-se a inauguração dos edifícios anexos ao comando da Marinha de Guerra Angolana, lançamento do livro sobre o primeiro simpósio da história da Marinha de Guerra Angolana, inauguração da Rádio Marinha na web, conferências sobre a importância da Marinha de Guerra no contexto da defesa nacional, atividades desportivas e culturais. Abertura das atividades, 21 de junho de 2013, Base Naval de Luanda, AD Central, Região Naval Sul, Lubito. Marinha de Guerra Angolana, forte e firme na defesa das águas nacionais. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. Marinha de Guerra de Angola. Conquistas da Marinha em 2011. Forte e firme na defesa das águas nacionais. Os candidatos que entram para o serviço militar obrigatório a partir do momento em que começa o recrutamento entram para a escola onde são inseridos à nova vida. Seguem-se outras fases, de acordo com as exigências da disciplina militar. Encerramento do curso e juramento de bandeira. Como cidadão da República de Angola, enquadrado nas fileiras das Forças Armadas Angolanas, juro a bandeira da República de Angola, comprometendo-me perante a pátria e o governo, ser militar honesto, valente, disciplinado e vigilante,
respeitar o povo e todo o seu patrimônio, guardar no mais rigoroso sigilo os segredos militares do Estado. O comandante da Marinha de Guerra de Angola viajou de helicóptero da Força Aérea Nacional para o município do Ambris, província do Bengo, em visita à Brigada de Fuzileiros Navais, estacionada no ex-Centro de Instrução de Operações Especiais. A preocupação do comandante é de saber o estado psicomoral das tropas e acondicionar melhorias das forças. Nesta primeira visita, o comandante da Marinha de Guerra de Angola reuniu com o corpo do comando de brigada, onde tomou conta das necessidades dos militares. Marinha de Guerra de Angola, 35 anos na defesa das águas nacionais. A Marinha de Guerra angolana completa 35 anos de existência. Forte e firme na defesa da soberania do poder naval. Aos 35 anos, a Marinha entra no processo de reedificação, velando pela qualidade das escolas de formação e preparação técnica, atualizando as novas exigências do mundo global. Em 10 de julho de 2011, os marinheiros juntaram-se para comemorarem o 35º aniversário do ramo. Sua Excelência Almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, comandante da Marinha de Guerra Angolana. Forças prontos para o início da atividade. Ordem! A cerimónia começa quando o comandante da Marinha de Guerra de Angola efetua a deposição de coroa e buquês de flores no mar. Estas servem para homenagear os heróis tombados no mar pela defesa das águas nacionais. Tudo é feito para honrar aqueles que fizeram parte da história de uma marinha. Uma marinha faz-se com meios navais, com infraestruturas e, sobretudo, com homens. Faz-se, acima de tudo, com a tradição de um povo voltado para o mar. Faltaram-nos alguns desses elementos, pois que em matéria de quadros, a totalidade era proveniente de Portugal e assim iniciamos do zero ou do quase zero. A aposta de pôr em marcha a Academia Naval contribuirá para a formação de jovens oficiais nas diversas especialidades, sem descurar a necessidade de formação no exterior do país, em escolas navais de referência. O processo de reedificação em curso e praticamente concluído no que se refere à Marinha, quanto à formulação das estruturas orgânicas, será complementada com a potenciação em navios e meios técnicos, tendo em conta a extensão do nosso mar, os riscos e ameaças atuais e futuras, e com infraestruturas com o porte necessário às necessidades operacionais, administrativas e à qualidade de vida do pessoal. Tal como bem disse o fundador da nação, esta marinha é necessária. Se o era em 1976, agora mais necessária se torna para que as componentes de defesa, de serviço público e de diplomacia próprias de uma marinha sejam materializadas na plenitude. Estamos conscientes das responsabilidades da Marinha no contexto das organizações
regionais, onde Angola se insere, nomeadamente a SADC, a Comissão do Golfo da Guiné e a CEAC, para citar. Cada vez mais é necessária uma marinha forte, bem equipada em técnica e homens, pois os riscos são comuns e demandam grandes investimentos. O mar é um patrimônio de grande valor, tanto para a economia como para a defesa. É nesta base que os países ribeirinhos desenvolvem as suas marinhas, premissa fundamental para a garantia da inviolabilidade do território e para a defesa das suas riquezas. Quem controla o mar, controla igualmente o mundo, como referiram ilustres tratadistas. Hoje, mais do que nunca, aos nossos quadros são exigidos conhecimentos e atitudes de excelência, o que pressupõe estudar mais e mais e orientarem as suas vidas no sentido da mudança, investindo no potencial do ramo e na sua imagem. Recomendamos aos jovens que hoje servem a nossa Marinha para estudarem e estudarem sempre, pois deles depende o futuro deste importante ramo das Forças Armadas. Devem consciencializar-se da necessidade de continuar a investir em si mesmos, dentro do mais profundo espírito de patriotismo, pois só animados pelos mais sagrados valores da pátria estarão à altura de entender os sacrifícios que envolvem o serviço militar. Para saudar os 35 anos, a Marinha de Guerra angolana reestruturou algumas infraestruturas. A reconstrução do campo multiuso mostra uma imagem para incentivar o desporto no seio dos marinheiros. A inauguração da loja da Marinha de Guerra de Angola é feita pelo Ministro da Defesa Nacional, General Cândido Pereira dos Santos Vanduna. Os meios humanos são o ponto de partida e o ponto de chegada para o desenvolvimento de qualquer setor. Na Marinha não é diferente. Vamos, paralelamente ao adestramento, à aquisição, à capacitação dos homens, tentar fazer um equilíbrio para que o homem esteja sempre ao lado da técnica. Nunca permitir que haja uma diferenciação neste processo. A nossa Marinha de Guerra tem-se vindo a capacitar para, na perspectiva da sua capacitação técnica, estarmos em condições de cumprir todas as missões que lhe estão atribuídas, quer no plano interno, tal como no plano externo. Os fuzileiros navais apresentam por isso técnicas de atuação no campo de batalha. As demonstrações simulam a perseguição de um grupo terrorista que penetra numa base naval para destruição e neutralização desta unidade. O desfile das tropas em parada deixou os visitantes extasiados.
Para capacitar as forças, o comandante da Marinha dirigiu vários exercícios e adestramento dos militares e meios. Senhor Almirante, comandante da Esquadra Naval Operacional, senhores almirantes presentes, senhores oficiais, sargentos, praças. Portanto, eu gostaria de felicitar pela participação de todos neste exercício. Bom, este exercício não é senão um treino para aprimorarmos a nossa capacidade de exploração conveniente dos meios técnicos. A Marinha de Guerra angolana cresce com os seus quadros, novos oficiais e almirantes que se juntam ao coletivo da direção de uma marinha promissora. Os ganhos da Marinha de Guerra de Angola são visíveis com construção de novas infraestruturas. Em 2011, a Marinha inaugurou diversos estabelecimentos nas distintas regiões navais. Centro de Conferência do Lobito, inaugurado no dia 7 de fevereiro de 2011, foi construído em tempo recorde. De 45 dias, tem capacidade de albergar um número aproximadamente de 80 lugares. Possui uma sala VIP para recepção de entidades e uma sala de lazer. Ponte Cais do Lobito. Ainda na região naval sul, os feitos são notórios com a sua reestruturação da Ponte Cais. Messe de Oficiais do Ambris. Em 2011, a Marinha ganhou uma messe para alojar os oficiais no município do Ambris. Os compartimentos estão distribuídos da seguinte forma: 6 suítes para oficiais almirantes, 10 quartos para oficiais superiores, 2 salas de lazer, 3 refeitórios, armazéns, cozinha, sistema de abastecimento de água, casa de passagem, campo multiuso, escritórios da logística, Clínica da Marinha de Guerra de Angola no Soio, Casa dos Almirantes no Soio.
Marinha de Guerra de Angola. Conquistas da Marinha em 2011. Forte e firme na defesa das águas nacionais. Os candidatos que entram para o serviço militar obrigatório a partir do momento em que começa o recrutamento entram para a escola onde são inseridos à nova vida. Seguem-se outras fases, de acordo com as exigências da disciplina militar. Encerramento do curso e juramento de bandeira. O comandante da Marinha de Guerra de Angola viajou de helicóptero da Força Aérea Nacional para o município do Ambriz, província do Bengo, em visita à Brigada de Fuzileiros Navais, estacionada no ex-Centro de Instrução de Operações Especiais. A preocupação do comandante é de saber o estado psicomoral das tropas e acondicionar melhorias das forças. Nesta primeira visita, o comandante da Marinha de Guerra de Angola reuniu com o corpo do comando de brigada, onde tomou conta das necessidades dos militares. Marinha de Guerra de Angola, 35 anos na defesa das águas nacionais. A Marinha de Guerra angolana completa 35 anos de existência, forte e firme na defesa da soberania do poder naval. Aos 35 anos, a Marinha entra no processo de reedificação, velando pela qualidade das escolas de formação e preparação técnica, atualizando as novas exigências do mundo global. Em 10 de julho de 2011, os marinheiros juntaram-se para comemorarem o 35º aniversário do ramo. Desta vez é domingo, dia consagrado à adoração ao Senhor. Todos os caminhos convergiram na base naval de Luanda. O sol agasalhado de cacimbo gira na sua órbita, esvanecendo os raios. O céu mostra serenidade e prosta-se sobre as ondas do mar num ambiente de festa. A cerimónia começa quando o comandante da Marinha de Guerra de Angola efetua a deposição de coroa e buquês de flores no mar. Estas servem para homenagear os heróis tombados no mar pela defesa das águas nacionais. As rosas espalhadas na superfície das águas, flutuando umas atrás das outras, carregam a mensagem de mais um aniversário. Tudo é feito para honrar aqueles que fizeram parte da história de uma marinha. A reconstrução do campo multiuso mostra uma imagem para incentivar o desporto no seio dos marinheiros. A inauguração da loja da Marinha de Guerra de Angola é feita pelo Ministro da Defesa Nacional, General Cândido Pereira dos Santos Van Dunen. Os fuzileiros navais apresentam perícia e técnicas de atuação no campo de batalha. As demonstrações simulam a perseguição de um grupo terrorista que penetra numa base naval para destruição e neutralização desta unidade. O desfile das tropas em parada deixou os visitantes extasiados. Para capacitar as forças, o comandante da Marinha dirigiu vários exercícios e adestramento dos militares e meios. A Marinha de Guerra angolana cresce com os seus quadros, novos oficiais e almirantes que se juntam ao coletivo da direção de uma marinha promissora. São visíveis com construção de novas infraestruturas. Em 2011, a Marinha inaugurou diversos estabelecimentos nas distintas regiões navais. Centro de Conferência do Lobito. Centro de Conferência do Lobito. Inaugurado no dia 7 de fevereiro de 2011, foi construído em tempo recorde, de 45 dias, por uma empresa construtora chinesa. Tem capacidade de albergar um número aproximadamente de 80 lugares. Possui uma sala VIP para recepção de entidades e uma sala de lazer. Ponte Cais do Lobito. Ainda na região Naval Sul, os feitos são notórios com a sua reestruturação da Ponte Cais. Loja da Marinha de Guerra de Angola. Inaugurada no dia 10 de julho de 2011, é um estabelecimento para comercialização de meios militares. Messe de Oficiais do Ambriz. Em 2011, a Marinha ganhou uma messe para alojar os oficiais no município do Ambriz. Os compartimentos estão distribuídos da seguinte forma: 6 suítes para oficiais almirantes, 10 quartos para oficiais superiores, 2 salas de lazer, 3 refeitórios, armazéns, cozinha, sistema de abastecimento de água, comando naval de Cabinda, casa de passagem,
campo multiuso, escritórios da logística, Clínica da Marinha de Guerra de Angola no Soio, Casa dos Almirantes, Messe de Oficiais do Soio. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. 1976-2013. Celebremos o 37º aniversário da Marinha de Guerra Angolana, reforçando a disciplina e a prontidão combativa. No dia 10 de julho de 2013, a Marinha de Guerra Angolana celebra o seu 37º aniversário. Uma série de atividades foram programadas, destacando-se a inauguração dos edifícios anexos ao comando da Marinha de Guerra Angolana, lançamento do livro sobre o primeiro simpósio da história da Marinha de Guerra Angolana, inauguração da Rádio Marinha na web, conferências sobre a importância da Marinha de Guerra no contexto da defesa nacional, atividades desportivas e culturais. Abertura das atividades, 21 de junho de 2013, Base Naval de Luanda, AD Central, Região Naval Sul, Lubito. Marinha de Guerra Angolana, forte e firme na defesa das águas nacionais. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. Está no ar o seu espaço informativo da TV Marinha. Vamos aos destaques que fazem a atualidade. Marinha de Guerra Angolana realiza balanço de atividades do primeiro período 2013-2014. Secretário de Estado de Defesa Nacional visita a Marinha de Guerra Angolana. Vamos ao desenvolvimento destas notícias. A Marinha de Guerra Angolana realizou nesta segunda-feira a reunião de balanço de atividades de preparação combativa e educação patriótica referente ao primeiro período de instrução 2013-2014. A reunião de balanço foi presidida pelo comandante da Marinha, Almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, que no discurso de abertura manifestou a necessidade de aprimorar a organização e disciplina. Dos planos preconizados pela Marinha constam a criação da Escola de Tecnologias Navais. Será a criação da Escola de Tecnologias Navais, que será destinada à formação de sargentos e praças nas diversas especialidades de Marinha e também à modernização da Escola de Especialistas Navais, que será destinada à formação de oficiais do quadro miliciano nas diversas especialidades do navio ou de tarefas em terra de apoio aos navios. Formação dos efetivos da Marinha no estrangeiro a curto, médio e longo prazos. Todo esse sistema será complementado com a formação no exterior do país em cursos de longa, média e curta duração. No decorrer da reunião foram apresentados o relatório da Região Naval Norte e Região Naval Sul. A realização dos 7º Jogos Militares também mereceu uma abordagem especial por parte do comandante da Marinha, onde a conquista dos lugares cimeiros é o principal objetivo. E vamos confiar no atletismo medalha para que possamos somar o maior número de medalhas para que no ponto geral possamos ficar com o troféu principal. O secretário de Estado para a Política de Defesa Nacional, Almirante Gaspar Rufino, realizou uma visita à Marinha de Guerra Angolana no âmbito do programa de atividades do Ministério da Defesa Nacional. Com o objetivo de inteirar-se sobre a nova organização e funcionamento da Marinha de Guerra Angolana, o secretário de Estado para a Política de Defesa Nacional, Almirante Gaspar Santos Rufino, realizou na manhã desta terça-feira uma visita a este importante ramo das Forças Armadas angolanas. Durante a sua visita, manteve um encontro em privado com o comandante da Marinha de Guerra Angolana, Almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, e de seguida com todos os almirantes, onde foi informado sobre a organização e funcionamento
funcionamento do ramo. Para o secretário de Estado para a Política de Defesa Nacional, a instalação do Sistema Nacional de Vigilância Marítima vai ajudar os utilizadores das águas a consertarem as ações com vista a tornarem os mares angolanos mais estáveis. Das águas nacionais, estamos a falar do Mar de Angola, possam em permanência consertar ações que visem tornar as águas nacionais mais estáveis, para que tudo o que de anormal se registre possa, em tempo oportuno, ser objeto de intervenção, digamos, dos órgãos que intervêm nesse mesmo mar. Para terminar, o almirante Gaspar Rufino falou da relação existente entre Angola e outros países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. São relações cordiais no quadro da SADC e particularmente com os países com os quais Angola faz fronteira. As relações foram sempre caracterizadas por estáveis e excelentes. Portanto, não tem havido problema absolutamente nenhum que ultrapasse o quadro normal de relacionamento entre os Estados. Enquadradas no leque de atividades agendadas pelo Ministério da Defesa Nacional, o antigo comandante da Marinha de Guerra visitou ainda o Centro de Comando e Controle, ou seja, a sala de decisão do comandante, os estúdios da TV, da rádio e a redação da revista da Marinha de Guerra angolana. No final, foi oferecido um coquetel e a tradicional foto de família para a posteridade. E com estas imagens marcamos ponto final ao Informativo Marinha. Já sabe, o nosso encontro está marcado para a próxima semana. Assim que nos acompanhou, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Até já. Marinha de Guerra de Angola. Conquistas da Marinha em 2011. Forte e firme na defesa das águas nacionais. Os candidatos que entram para o serviço militar obrigatório a partir do momento em que começa o recrutamento entram para a escola onde são inseridos à nova vida. Seguem-se outras fases, de acordo com as exigências da disciplina militar. Encerramento do curso e juramento de bandeira. Como cidadão da República de Angola, enquadrado nas fileiras das Forças Armadas angolanas, juro a bandeira da República de Angola
comprometendo-me perante a pátria e o governo, ser militar honesto, valente, disciplinado e vigilante, respeitar o povo e todo o seu patrimônio, guardar no mais rigoroso sigilo os segredos militares do Estado. O comandante da Marinha de Guerra de Angola viajou de helicóptero da Força Aérea Nacional para o município do Ambriz, província do Bengo, em visita à Brigada de Fuzileiros Navais, estacionada no ex-Centro de Instrução de Operações Especiais. A preocupação do comandante é de saber o estado psicomoral das tropas e acondicionar melhorias das forças. Nesta primeira visita, o comandante da Marinha de Guerra de Angola reuniu com o corpo do comando de brigada, onde tomou conta das necessidades dos militares. Marinha de Guerra de Angola, 35 anos na defesa das águas nacionais. A Marinha de Guerra angolana completa 35 anos de existência. Forte e firme na defesa da soberania do poder naval. Aos 35 anos, a Marinha entra no processo de reedificação, velando pela qualidade das escolas de formação e preparação técnica, atualizando as novas exigências do mundo global. Em 10 de julho de 2011, os marinheiros juntaram-se para comemorarem o 35º aniversário do ramo. Sua Excelência Almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, comandante da Marinha de Guerra Angolana. Forças prontos para o início da atividade. Ordem! A cerimónia começa quando o comandante da Marinha de Guerra de Angola efetua a deposição de coroa e buquês de flores no mar. Estas servem para homenagear os heróis tombados no mar pela defesa das águas nacionais. Tudo é feito para honrar aqueles que fizeram parte da história de uma marinha. Uma marinha faz-se com meios navais, com infraestruturas e, sobretudo, com homens. Faz-se, acima de tudo, com a tradição de um povo voltado para o mar. Faltaram-nos alguns desses elementos, pois que em matéria de quadros, a totalidade era proveniente de Portugal e assim iniciamos do zero ou do quase zero. A aposta de pôr em marcha a Academia Naval contribuirá para a formação de jovens oficiais nas diversas especialidades, sem descurar a necessidade de formação no exterior do país, em escolas navais de referência. O processo de reedificação em curso e praticamente concluído no que se refere à Marinha, quanto à formulação das estruturas orgânicas, será completamente complementada com a potenciação em navios e meios técnicos, tendo em conta a extensão do nosso mar, os riscos e ameaças atuais e futuras, e com infraestruturas com o porte necessário às necessidades operacionais, administrativas e à qualidade de vida do pessoal. Tal como bem disse o fundador da nação, esta marinha é necessária. Se o era em 1976, agora mais necessária se torna para que as componentes de defesa, de serviço público e de diplomacia próprias de uma marinha sejam materializadas na plenitude.
Estamos conscientes das responsabilidades da Marinha no contexto das organizações regionais onde Angola se insere, nomeadamente a SADC, a Comissão do Golfo da Guiné e a CEAC, para citar. Cada vez mais é necessária uma marinha forte, bem equipada em técnica e homens, pois os riscos são comuns e demandam grandes investimentos. O mar é um patrimônio de grande valor, tanto para a economia como para a defesa. É nesta base que os países ribeirinhos desenvolvem as suas marinhas, premissa fundamental para a garantia da inviolabilidade do território e para a defesa das suas riquezas. Quem controla o mar, controla igualmente o mundo, como referiram ilustres tratadistas. Hoje, mais do que nunca, aos nossos quadros são exigidos conhecimentos e atitudes de excelência, o que pressupõe estudar mais e mais e orientarem as suas vidas no sentido da mudança, investindo no potencial do ramo e na sua imagem. Recomendamos aos jovens que hoje servem a nossa Marinha para estudarem e estudarem sempre, pois deles depende o futuro deste importante ramo das Forças Armadas. Devem consciencializar-se da necessidade de continuar a investir em si mesmos, dentro do mais profundo espírito de patriotismo, pois só animados pelos mais sagrados valores da pátria estarão à altura de entender os sacrifícios que envolvem o serviço militar. Para saudar os 35 anos, a Marinha de Guerra angolana reestruturou algumas infraestruturas. A reconstrução do campo multiuso mostra uma imagem para incentivar o desporto no seio dos marinheiros. A inauguração da loja da Marinha de Guerra de Angola é feita pelo Ministro da Defesa Nacional, General Cândido Pereira dos Santos Vandune. Os meios humanos são o ponto de partida e o ponto de chegada para o desenvolvimento de qualquer setor. Na Marinha não é diferente. Vamos, paralelamente ao adestramento, à aquisição, à capacitação dos homens, tentar fazer um equilíbrio para que o homem esteja sempre ao lado da técnica. Nunca permitir que haja uma diferenciação neste processo. A nossa Marinha de Guerra tem-se vindo a capacitar para, na perspectiva da sua capacitação técnica, estarmos em condições de cumprir todas as missões que lhes estão atribuídas, quer no plano interno, tal como no plano externo. Os fuzileiros navais apresentam perícia e técnicas de atuação no campo de batalha. As demonstrações simulam a perseguição de um grupo terrorista que penetra numa base naval para destruição e neutralização desta unidade.
desfile das tropas em parada deixou os visitantes extasiados. Para capacitar as forças, o comandante da Marinha dirigiu vários exercícios e adestramento dos militares e meios. Senhor Almirante, comandante da Esquadra Naval Operacional, senhores almirantes presentes, senhores oficiais, sargentos, praças. Portanto, eu gostaria de felicitar pela participação de todos neste exercício. Bom, este exercício não é senão um treino para aprimorarmos a nossa capacidade de exploração conveniente dos meios técnicos. A Marinha de Guerra angolana cresce com os seus quadros, novos oficiais e almirantes que se juntam ao coletivo da direção de uma marinha promissora. Os ganhos da Marinha de Guerra de Angola são visíveis com construção de novas infraestruturas. Em 2011, a Marinha inaugurou diversos estabelecimentos nas distintas regiões navais. Centro de Conferência do Lobito, inaugurado no dia 7 de fevereiro de 2011, foi construído em tempo recorde. De 45 dias, tem capacidade de albergar um número aproximadamente de 80 lugares. Possui uma sala VIP para recepção de entidades e uma sala de lazer. Ponte Cais do Lobito. Ainda na região Naval Sul, os feitos são notórios com a sua reestruturação da Ponte Cais. Messe de Oficiais do Ambris. Em 2011, a Marinha ganhou uma messe para alojar os oficiais no município do Ambris. Os compartimentos estão distribuídos da seguinte forma: 6 suítes para oficiais almirantes, 10 quartos para oficiais superiores, 2 salas de lazer, 3 refeitórios, armazéns, cozinha, sistema de abastecimento de água, casa de passagem, campo multiuso, escritórios da logística, Clínica da Marinha de Guerra de Angola no Soio, Casa dos Almirantes no Soio.
Marinha de Guerra de Angola. Conquistas da Marinha em 2011. Forte e firme na defesa das águas nacionais. Os candidatos que entram para o serviço militar obrigatório a partir do momento em que começa o recrutamento entram para a escola onde são inseridos à nova vida. Seguem-se outras fases, de acordo com as exigências da disciplina militar. Encerramento do curso e juramento de bandeira. O comandante da Marinha de Guerra de Angola viajou de helicóptero da Força Aérea Nacional para o município do Ambriz, província do Bengo, em visita à Brigada de Fuzileiros Navais, estacionada no ex-Centro de Instrução de Operações Especiais. A preocupação do comandante é de saber o estado psicomoral das tropas e acondicionar melhorias das forças. Nesta primeira visita, o comandante da Marinha de Guerra de Angola reuniu com o corpo do comando da brigada, onde tomou conta das necessidades dos militares. Marinha de Guerra de Angola, 35 anos na defesa das águas nacionais. A Marinha de Guerra angolana completa 35 anos de existência, forte e firme na defesa da soberania do poder naval. Aos 35 anos, a Marinha entra no processo de reedificação, velando pela qualidade das escolas de formação e preparação técnica, atualizando as novas exigências do mundo global. Em 10 de julho de 2011, os marinheiros juntaram-se para comemorarem o 35º aniversário do ramo. Desta vez é domingo, dia consagrado à adoração ao Senhor. Todos os caminhos convergiram na base naval de Luanda. O sol agasalhado de cacimbo gira na sua órbita esvanecendo os raios. O céu mostra serenidade e prosta-se sobre as ondas do mar num ambiente de festa. A cerimónia começa quando o comandante da Marinha de Guerra de Angola efetua a deposição de coroa e buquês de flores no mar. Estas servem para homenagear os heróis tombados no mar pela defesa das águas nacionais. As rosas espalhadas na superfície das águas, flutuando umas atrás das outras, carregam a mensagem de mais um aniversário. Tudo é feito para honrar aqueles que fizeram parte da história de uma marinha. A reconstrução do campo multiuso mostra uma imagem para incentivar o desporto no seio dos marinheiros. A inauguração da loja da Marinha de Guerra de Angola é feita pelo Ministro da Defesa Nacional, General Cândido Pereira dos Santos Van Dunen. Os fuzileiros navais apresentam perícia e técnicas de atuação no campo de batalha. As demonstrações simulam a perseguição de um grupo terrorista que penetra numa base naval para destruição e neutralização desta unidade. O desfile das tropas em parada deixou os visitantes extasiados. Para capacitar as forças, o comandante da Marinha dirigiu vários exercícios e adestramento dos militares e meios. A Marinha de Guerra angolana cresce com os seus quadros, novos oficiais e almirantes que se juntam ao coletivo da direção de uma marinha promissora. São visíveis com construção de novas infraestruturas. Em 2011, a Marinha inaugurou diversos estabelecimentos nas distintas regiões navais. Centro de Conferência do Lobito. Centro de Conferência do Lobito. Inaugurado no dia 7 de fevereiro de 2011, foi construído em tempo recorde, de 45 dias, por uma empresa construtora chinesa. Tem capacidade de albergar um número aproximadamente de 80 lugares. Possui uma sala VIP para recepção de entidades e uma sala de lazer. Ponte Cais do Lobito. Ainda na região naval sul, os feitos são notórios com a sua reestruturação da Ponte Cais. Loja da Marinha de Guerra de Angola. Inaugurada no dia 10 de julho de 2011, é um estabelecimento para comercialização de meios militares. Messe de Oficiais do Ambriz. Em 2011, a Marinha ganhou uma messe para alojar os oficiais no município do Ambriz. Os compartimentos estão distribuídos da seguinte forma: 6 suítes para oficiais almirantes, 10 quartos para oficiais superiores, 2 salas de lazer, 3 refeitórios, armazéns, cozinha, sistema de abastecimento de água, comando naval de Cabinda, casa de passagem,
Campo Multiuso, Escritórios da Logística, Clínica da Marinha de Guerra de Angola no Soio, Casa dos Almirantes, Messe de Oficiais do Soio. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. Está no ar a segunda edição do ponto informativo da TV Marinha. Vamos aos destaques que fazem a atualidade nesta segunda edição. Navio NNS Thunder F-90 da Marinha de Guerra nigeriana atracou nesta segunda-feira no porto comercial de Luanda com o objetivo de reforçar os laços de cooperação entre as duas marinhas. A delegação do Ambris destrona a Esquadra Naval Operacional no título de campeã dos Jogos Desportivos Militares da 4ª edição. O navio nigeriano que esteve em visita desde segunda-feira a Luanda parte hoje para a cidade do Cabo. No primeiro dia, a tripulação visitou a capitania do Porto, a comissão administrativa da cidade de Luanda, onde foi recebida pelo presidente da comissão, José Tavares Ferreira, da base naval de Luanda, onde também foi recebida pelo vice-almirante João dos Santos Vítor, e por fim a Direção Nacional de Relações Internacionais, onde o diretor daquela instituição, o general José Luís Caetano de Souza, recebeu a tripulação com a sua peculiar simpatia sem cerimônias. No segundo dia, a comitiva fez uma visita ao Museu de História Militar e à nova centralidade do Luanda. A delegação do Ambris destrona a Esquadra Naval Operacional do título de campeã dos Jogos Desportivos Militares da 4ª edição. A delegação do Ambris foi a grande vencedora dos 4º Jogos Desportivos Militares da Marinha de Guerra angolana, ao arrebatar um total de 32 medalhas, sendo 14 de ouro, 10 de prata e 8 de bronze, seguindo-se as delegações da Esquadra Naval Operacional, a Região Naval Sul e a Região Naval Norte, com 16, 15 e 13 medalhas, respectivamente. O ato de encerramento dos Jogos, que decorreram de 20 a 31 de julho do ano em curso no petrolífero município do Soio, província do Zaire, foi presidido pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, general do Exército, Geraldo Sachipengo Nunda, que durante o seu discurso orientou a estimularem e desenvolverem as modalidades náuticas, tendo em conta o próximo pentátulo naval que a Marinha de Guerra irá organizar. Para a Marinha, as modalidades náuticas, como a natação, a canoagem, a vela, o remo e outras, devem ser estimuladas e desenvolvidas. Tais modalidades, para além de formarem fisicamente os seus praticantes, adestram o pessoal nas artes de manobra dos navios, na liderança e no mais importante, que é o gosto pelo mar e o orgulho de ser marinheiro. O general do Exército sublinhou ainda que dentro das novas unidades projetadas são necessárias infraestruturas desportivas para a massificação do desporto e educação física nas FA. As novas unidades projetadas no processo de implementação de reedificação das Forças Armadas angolanas deverão ter as infraestruturas indispensáveis e necessárias para a prática do desporto e da educação física. Para terminar, parabenizou a organização e desejou aos atletas bom desempenho durante os 7º Jogos Desportivos Militares que a província do Ambo albergará dentro em breve. Gostaria de terminar com um firme apreço aos organizadores deste evento, aos treinadores, aos atletas e a todo o pessoal de apoio pelos esforços empreendidos na preparação dos Jogos. Estendemos o nosso agradecimento e reconhecimento às autoridades e à população do Soio pelo carinho, solidariedade e festividade do decorrer dos Jogos. Desejo um bom desempenho nos 7º Jogos Esportivos Militares das Forças Armadas Angolanas, que brevemente vão ter lugar na província do Ambo. No final, a satisfação por parte dos participantes era tanta que uns justificaram da seguinte maneira. Bom, a avaliação que eu faço desses 4 Jogos desportivos da Marinha de Guerra
a delegação do Ambris preparou-se para esse evento e conseguimos alcançar os nossos objetivos. Era vir para os quartos jogos e vencer os quartos jogos. Somos batalhadores, honestos e sempre com o espírito de um por todo e todos por um. Houve boa prestação da parte da nossa delegação, esta é a região do Naval Norte, pelo facto de termos nos apresentado como uma delegação limitada em relação às outras delegações, porque se formos para ver das 4 participações em diversas modalidades, obtivemos 2 medalhas de ouro no atletismo, obtivemos uma medalha de prata no basquetebol e obtivemos uma no futsal e a outra no futebol 11. O coordenador dos Jogos, vice-almirante José Sabino Comico, que fez uma breve avaliação da competição. A avaliação é positiva porque nós conseguimos um enquadramento que permitiu que as competições fossem realizadas com uma certa disciplina e tivemos olheiros para que permitissem que conseguissem no fim fazer uma seleção que pensamos que ser uma seleção possível para rumarmos ao AMBO. Recorda-se que durante os 11 dias, os 488 atletas divididos em 4 delegações competiram em futebol salão, xadrez, atletismo, handebol e teatro militar em masculino e feminino, futebol 11, basquetebol, voleibol, superação de obstáculos, orientação no terreno, natação e boxe apenas em masculino. E como o cenário era de festa, foi oferecido um almoço de confraternização com direito à música ao vivo, proporcionada pela banda 10 de Julho. É com este clima de festa que terminam os 4º Jogos Desportivos Militares da Marinha de Guerra Angolana, com um Ambris totalmente devorador, levando todos os troféus possíveis. As baterias agora estão afinadas para os 7º Jogos Desportivos Militares das Forças Armadas Angolanas. Com imagens de Sandra da Silva, Osvaldo Quilo, TV Marinha, a partir do Soio. Termina aqui esta edição do ponto informativo da TV Marinha. Assim que nos acompanhou, muito obrigada pelo carinho da sua audiência e até a próxima. (1976-2013) Celebremos o 37º aniversário da Marinha de Guerra Angolana, reforçando a disciplina e a prontidão combativa. No dia 10 de julho de 2013, a Marinha de Guerra Angolana celebra o seu 37º aniversário. Uma série de atividades foram programadas, destacando-se a inauguração dos edifícios anexos ao comando da Marinha de Guerra Angolana, lançamento do livro sobre o primeiro simpósio da história da Marinha de Guerra Angolana, inauguração da Rádio Marinha na web, conferências sobre a importância da Marinha de Guerra no contexto da defesa nacional, atividades desportivas e culturais. Abertura das atividades, 21 de junho de 2013, Base Naval de Luanda, AD Central, Região Naval Sul, Lubito. Marinha de Guerra Angolana, forte e firme na defesa das águas nacionais. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. Está no ar a segunda edição do ponto informativo da TV Marinha. Vamos aos destaques que fazem a atualidade nesta segunda edição. Navio NNS Thunder F-90 da Marinha de Guerra nigeriana atracou nesta segunda-feira no porto comercial de Luanda com o objetivo de reforçar os laços de cooperação entre as duas marinhas.
A delegação do Ambriz destrona a Esquadra Naval Operacional no título de campeã dos Jogos Desportivos Militares da 4ª edição. O navio nigeriano que esteve em visita desde segunda-feira a Luanda parte hoje para a cidade do Cabo. No primeiro dia, a tripulação visitou a capitania do Porto, a comissão administrativa da cidade de Luanda, onde foi recebida pelo presidente da comissão, José Tavares Ferreira, da base naval de Luanda, onde também foi recebida pelo vice-almirante João dos Santos Vítor, e por fim a Direção Nacional de Relações Internacionais, onde o diretor daquela instituição, o general José Luís Caetano de Souza, recebeu a tripulação com a sua peculiar simpatia sem cerimônias. No segundo dia, a comitiva fez uma visita ao Museu de História Militar e à nova centralidade do Luanda. A delegação do Ambriz destrona a Esquadra Naval Operacional do título de campeã dos Jogos Desportivos Militares da 4ª edição. A delegação do Ambriz foi a grande vencedora dos 4º Jogos Desportivos Militares da Marinha de Guerra angolana, ao arrebatar um total de 32 medalhas, sendo 14 de ouro, 10 de prata e 8 de bronze. Seguindo-se as delegações da Esquadra Naval Operacional, a Região Naval Sul e a Região Naval Norte, com 16, 15 e 13 medalhas, respectivamente. O ato de encerramento dos Jogos, que decorreram de 20 a 31 de julho do ano em curso no petrolífero município do Soio, província do Zaire, foi presidido pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General do Exército, Geraldo Sachipengo Nunda, que durante o seu discurso orientou a estimularem e desenvolverem as modalidades náuticas, tendo em conta o próximo pentátulo naval que a Marinha de Guerra irá organizar. Para a Marinha, as modalidades náuticas, como a natação, a canoagem, a vela, o remo e outras, devem ser estimuladas e desenvolvidas. Tais modalidades, para além de formarem fisicamente os seus praticantes, adestram o pessoal nas artes de manobra dos navios, na liderança e, no mais importante, que é o gosto pelo mar e o orgulho de ser marinheiro. O general do Exército sublinhou ainda que dentro das novas unidades projetadas são necessárias infraestruturas desportivas para a massificação do desporto e educação física nas FA. As novas unidades projetadas no processo de implementação de reedificação das Forças Armadas angolanas deverão ter as infraestruturas indispensáveis e necessárias para a prática do desporto e da educação física. Para terminar, parabenizou a organização e desejou aos atletas bom desempenho durante os 7º Jogos Desportivos Militares que a província do Ambo albergará dentro em breve. Gostaria de terminar com um firme apreço aos organizadores deste evento, aos treinadores, aos atletas e a todo o pessoal de apoio pelos esforços empreendidos na preparação dos Jogos. Estendemos o nosso agradecimento e reconhecimento às autoridades e à população do Soio pelo carinho, solidariedade e festividade do decorrer dos Jogos. Desejo um bom desempenho nos 7º Jogos Esportivos Militares das Forças Armadas Angolanas, que brevemente vão ter lugar na província do Ambo. No final, a satisfação por parte dos participantes era tanta que uns justificaram da seguinte maneira. Bom, a avaliação que eu faço desses 4 Jogos desportivos da Marinha de Guerra, a delegação do Ambriz preparou-se para esse evento e conseguimos alcançar os nossos objetivos. Era vir para os 4 Jogos e vencer os 4 Jogos. Somos batalhadores, honestos e sempre com o espírito de um por todo e todos por um. Houve boa prestação da parte da nossa delegação, esta região do Naval Norte, pelo facto de termos apresentado como uma delegação limitada em relação às outras delegações, porque se formos para ver das 4 participações em diversas modalidades, obtivemos 2 medalhas de ouro,
no atletismo, obtivemos uma medalha de prata no basquetebol e obtivemos uma no futsal e a outra no futebol 11. O coordenador dos Jogos, vice-almirante José Sabino Comico, que fez uma breve avaliação da competição. A avaliação é positiva porque nós conseguimos um enquadramento que permitiu que as competições fossem realizadas com uma certa disciplina e tivemos olheiros para que permitissem que conseguissem no fim fazer uma seleção que pensamos que ser uma seleção possível para rumarmos ao âmbito. Recorda-se que durante os 11 dias, os 488 atletas divididos em 4 delegações competiram em futebol salão, xadrez, atletismo, handebol e teatro militar em masculino e feminino, futebol 11, basquetebol, voleibol, superação de obstáculos, orientação no terreno, natação e boxe apenas em masculino. E como o cenário era de festa, foi oferecido um almoço de confraternização com direito à música ao vivo, proporcionada pela banda 10 de Julho. É com este clima de festa que terminam os 4º Jogos Desportivos Militares da Marinha de Guerra Angolana, com um Ambriz totalmente devorador, levando todos os troféus possíveis. As baterias agora estão afinadas para os 7º Jogos Desportivos Militares das Forças Armadas Angolanas. Com imagens de Sandra da Silva, Osvaldo Quilo, TV Marinha, a partir do Soio. Termina aqui esta edição do Ponto Informativo da TV Marinha. Assim que nos acompanhou, muito obrigada pelo carinho da sua audiência e até a próxima. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. O comandante da Marinha de Guerra Angolana, Almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, deslocou-se para a província do Zaire, município do Soio. Na chegada ao aeroporto do Soio, a delegação foi recebida pelo comandante da região naval norte, vice-almirante Valentim Alberto Antônio, e daí partiu para a comuna do Sumba, onde os fuzileiros navais recém-formados ficaram durante 15 dias e foram submetidos a um novo processo de adestramento militar. No percurso, areia, poeira, capim e arbustos era um único cenário. A comuna que se esconde entre os bambus oferece paisagens lindas para quem queira apreciar a natureza. Ao chegar à comuna do Sumba, a comitiva foi recebida pelo comandante do 1º Batalhão de Desembarque e Assalto, o capitão de corveta Hermenegildo Ngoyoma, que durante 15 minutos fez a apresentação sobre a sua área de responsabilidade. Depois do briefing, partiu-se para o local onde estavam destacados os fuzileiros, que fizeram algumas demonstrações daquilo que aprenderam durante o curso e receberam palavras de encorajamento por parte do chefe do Estado-Maior, Francisco José. Quero primeiramente parabenizar-vos porque conseguistes até hoje integrar esta força. Queria que encarnassem esta ideia, que é a ideia do fuzileiro. Ideia em que todos, num só corpo, criem uma unidade em que cada um depende daquilo que cada um de vocês fizer. O comandante do 1º Batalhão, o capitão de corveta Hermenegildo Ngoyoma, garantiu que estes novos efetivos estão preparados para servir a pátria e defender as águas nacionais. Acabaram de finalizar o curso, são fuzileiros, finalistas de um curso. E a nossa atividade visou criarmos uma coesão, um espírito de equipa entre os antigos fuzileiros e os novos.
Nesse contexto, é preciso compreender que os fuzileiros são uma força que deve ser permanentemente lapidada. À maneira militar, num fogão de lenha bem diferente e entre paredes de arbustos e capim, estava sendo confeccionada a boa gastronomia dos fuzileiros navais. Em cereais tenho arroz, massa, acompanhantes temos o calulu, a carne guisada, carne de porco também guisada e grelhada, peixe grelhado, frango grelhado. No final, o comandante da Marinha de Guerra angolana falou dos objetivos que o levaram a visitar a região naval norte. Bom, nós viemos aqui para verificar o estado de prontidão da Força Naval. A pressão foi boa e a preparação também foi boa. No presente momento em que falo, ainda temos problemas em termos de infraestruturas de acomodação dos efetivos da Força de Fuzileiros. Pensamos que neste segundo semestre as coisas vão se alterar para positivo. Ainda antes do fim do ano vamos iniciar a construção do batalhão de fuzileiros aqui no Sumba e a construção ou reabilitação das unidades que estão ao longo da fronteira, portanto, digamos, o NOC e Pedra do Feitiço, onde está ubicada uma das companhias de fuzileiros navais. Termina aqui a visita de trabalho do almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, comandante da Marinha de Guerra angolana, neste local onde aconteceram algumas demonstrações e o adestramento de forças do 15º curso de fuzileiros navais. Levaram para si estas belas imagens a Sandra da Silva e Lizarda Chiaca a partir do Sumba. Nosso comandante, we are comandante, we are nosso comandante, we are comandante, we are nosso comandante, we are comandante. Marinha de Guerra angolana, firme na defesa das águas nacionais. Defesa deste país, esta marinha importante, assim o diz a 10 de julho, 1976, o fundador da nação angolana, Dr. Antônio Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, independente. Sabe a foz do rio Cunene, 1650 quilômetros contra a pirataria. Avançam os marinheiros angolanos, sucando as águas com amor nos olhos. Avante, avante, marinheiros angolanos, avante, 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 com mais força, coragem. Avante, avante, vençamos as intempéries do mar. Avante, avante. Está no ar a segunda edição do ponto informativo da TV Marinha. Vamos aos destaques que fazem a atualidade nesta segunda edição. Navio NNS Thunder F-90 da Marinha de Guerra nigeriana atracou nesta segunda-feira no porto comercial de Luanda com o objetivo de reforçar os laços de cooperação entre as duas marinhas. A delegação do Ambris destrona a Esquadra Naval Operacional no título de campeã dos Jogos Desportivos Militares da 4ª edição. O navio nigeriano que esteve em visita desde segunda-feira a Luanda parte hoje para a cidade do Cabo.
No primeiro dia, a tripulação visitou a Capitania do Porto, a Comissão Administrativa da cidade de Luanda, onde foi recebida pelo presidente da comissão, José Tavares Ferreira, da base naval de Luanda, onde também foi recebida pelo vice-almirante João dos Santos Vítor, e por fim a Direção Nacional de Relações Internacionais, onde o diretor daquela instituição, o general José Luís Caetano de Souza, recebeu a tripulação com a sua peculiar simpatia sem cerimônias. No segundo dia, a comitiva fez uma visita ao Museu de História Militar e à nova centralidade do Luanda. A delegação do Ambriz destrona a esquadra naval operacional do título de campeã dos Jogos Desportivos Militares da 4ª edição. A delegação do Ambriz foi a grande vencedora dos 4º Jogos Desportivos Militares da Marinha de Guerra angolana, ao arrebatar um total de 32 medalhas, sendo 14 de ouro, 10 de prata e 8 de bronze, seguindo-se as delegações da Esquadra Naval Operacional, a Região Naval Sul e a Região Naval Norte, com 16, 15 e 13 medalhas, respectivamente. O ato de encerramento dos Jogos, que decorreram de 20 a 31 de julho do ano em curso no petrolífero município do Soio, província do Zaire, foi presidido pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, general do Exército, Geraldo Sachipengo Nunda, que durante o seu discurso orientou a estimularem e desenvolverem as modalidades náuticas, tendo em conta o próximo pentátulo naval que a Marinha de Guerra irá organizar. Para a Marinha, as modalidades náuticas, como a natação, a canoagem, a vela, o remo e outras, devem ser estimuladas e desenvolvidas. Tais modalidades, para além de formarem fisicamente os seus praticantes, adestram o pessoal nas artes de manobra dos navios, na liderança e, no mais importante, que é o gosto de mar e o orgulho de ser marinheiro. O general do Exército sublinhou ainda que dentro das novas unidades projetadas são necessárias infraestruturas desportivas para a massificação do desporto e educação física nas FA. As novas unidades projetadas no processo de implementação de reedificação das Forças Armadas angolanas deverão ter as infraestruturas indispensáveis e necessárias para a prática do desporto e da educação física. Para terminar, parabenizou a organização e desejou aos atletas bom desempenho durante os 7º Jogos Desportivos Militares que a província do Ambo albergará dentro em breve. Gostaria de terminar com um firme apreço aos organizadores deste evento, aos treinadores, aos atletas e a todo o pessoal de apoio pelos esforços empreendidos na preparação dos Jogos. Estendemos o nosso agradecimento e reconhecimento às autoridades e à população do Soio pelo carinho, solidariedade e festividade do decorrer dos Jogos. Desejo um bom desempenho nos 7º Jogos Esportivos Militares das Forças Armadas Angolanas, que brevemente vão ter lugar na província do Ambo. No final, a satisfação por parte dos participantes era tanta que uns justificaram da seguinte maneira. Bom, a avaliação que eu faço desses 4 Jogos desportivos da Marinha de Guerra, a delegação do Ambriz preparou-se para esse evento e conseguimos alcançar os nossos objetivos. Era vir para os 4 Jogos e vencer os 4 Jogos. Somos batalhadores, honestos e sempre com o espírito de um por todo e todos por um. Houve boa prestação da parte da nossa delegação, isto é a região do Naval Norte, pelo facto de termos nos apresentado como uma delegação limitada em relação às outras delegações, porque se formos para ver das 4 participações em diversas modalidades, obtivemos 2 medalhas de ouro no atletismo, obtivemos uma medalha de prata no basquetebol e obtivemos uma no futsal e a outra no futebol 11. O coordenador dos Jogos, vice-almirante José Sabino Comico, que fez uma breve avaliação da competição.
A avaliação é positiva porque nós conseguimos um enquadramento que permitiu que as competições fossem realizadas com uma certa disciplina e tivemos olheiros para que permitissem que conseguissem no fim fazer uma seleção que pensamos que ser uma seleção possível para rumarmos ao AMBO. Recorda-se que durante os 11 dias, os 488 atletas divididos em 4 delegações competiram em futebol de salão, xadrez, atletismo, handebol e teatro militar em masculino e feminino, futebol 11, basquetebol, voleibol, superação de obstáculos, orientação no terreno, natação e boxe apenas em masculino. E como o cenário era de festa, foi oferecido um almoço de confraternização com direito à música ao vivo, proporcionada pela banda 10 de Julho. É com este clima de festa que terminam os 4º Jogos Desportivos Militares da Marinha de Guerra Angolana, com um Ambriz totalmente devorador, levando todos os troféus possíveis. As baterias agora estão afinadas para os 7º Jogos Desportivos Militares das Forças Armadas Angolanas. Com imagens de Sandra da Silva, Osvaldo Quilo, TV Marinha, a partir do Soio. Termina aqui esta edição do ponto informativo da TV Marinha. Assim que nos acompanhou, muito obrigada pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Em 1976-2013, celebremos o 37º aniversário da Marinha de Guerra Angolana, reforçando a disciplina e a prontidão combativa. No dia 10 de julho de 2013, a Marinha de Guerra Angolana celebra o seu 37º aniversário. Uma série de atividades foram programadas, destacando-se a inauguração dos edifícios anexos ao comando da Marinha de Guerra Angolana, lançamento do livro sobre o primeiro simpósio da história da Marinha de Guerra Angolana, inauguração da Rádio Marinha na web, conferências sobre a importância da Marinha de Guerra no contexto da defesa nacional, atividades desportivas e culturais. Abertura das atividades, 21 de junho de 2013, Base Naval de Luanda, AD Central, Região Naval Sul, Lubito. Marinha de Guerra Angolana, forte e firme na defesa das águas nacionais. Em 1976-2013, celebremos o 37º aniversário da Marinha de Guerra Angolana, reforçando a disciplina e a prontidão combativa. No dia 10 de julho de 2013, a Marinha de Guerra Angolana celebra o seu 37º aniversário. Uma série de atividades foram programadas, destacando-se a inauguração dos edifícios anexos ao comando da Marinha de Guerra Angolana, lançamento do livro sobre o primeiro simpósio da história da Marinha de Guerra Angolana, inauguração da Rádio Marinha na web, conferências sobre a importância da Marinha de Guerra no contexto da defesa nacional, atividades desportivas e culturais. Abertura das atividades, 21 de junho de 2013, Base Naval de Luanda, AD Central, Região Naval Sul, Lubito. Marinha de Guerra Angolana, forte e firme na defesa das águas nacionais. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. O comandante da Marinha de Guerra Angolana, o almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, deslocou-se para a província do Zaire, município do Soio. Na chegada ao aeroporto do Soio, a delegação foi recebida pelo comandante da região naval norte, vice-almirante Valentim Alberto Antônio, e daí partiu para a comuna do Sumba, onde os fuzileiros navais recém-formados ficaram durante 15 dias e foram submetidos a um novo processo de adestramento militar. No percurso, areia,
Poeira, capim e arbustos era um único cenário. A comuna que se esconde entre os bambus oferece paisagens lindas para quem queira apreciar a natureza. Ao chegar à comuna do Sumba, a comitiva foi recebida pelo comandante do 1º Batalhão de Desembarque e Assalto, o capitão de corveta Hermenegildo Ngoyoma, que durante 15 minutos fez a apresentação sobre a sua área de responsabilidade. Depois do briefing, partiu-se para o local onde estavam destacados os fuzileiros, que fizeram algumas demonstrações daquilo que aprenderam durante o curso e receberam palavras de encorajamento por parte do chefe do Estado-Maior, Francisco José. Quero primeiramente parabenizar-vos porque conseguistes até hoje integrar esta força. Queria que encarnassem esta ideia, que é a ideia do fuzileiro. Ideia em que todos, num só corpo, criem uma unidade em que cada um depende daquilo que cada um de vocês fizer. O comandante do 1º Batalhão, o capitão de corveta Hermenegildo Ngoyoma, garantiu que estes novos efetivos estão preparados para servir a pátria e defender as águas nacionais. Acabaram de finalizar o curso, são fuzileiros, finalistas de um curso. E a nossa atividade visou criarmos uma coesão, um espírito de equipa entre os antigos fuzileiros e os novos. Nesse contexto, é preciso compreender que os fuzileiros são uma força que deve ser permanentemente lapidada. À maneira militar, num fogão de lenha bem diferente e entre paredes de arbustos e capim, estava sendo confeccionada a boa gastronomia dos fuzileiros navais. Em cereais tenho arroz, massa, acompanhantes temos o calulu, a carne guisada, carne de porco também guisada e grelhada, peixe grelhado, frango grelhado. No final, o comandante da Marinha de Guerra angolana falou dos objetivos que o levaram a visitar a região naval norte. Bom, nós vamos aqui para verificar o estado de prontidão da Força Naval. A pressão foi boa e a preparação também foi boa. No presente momento em que falo, ainda temos problemas em termos de infraestruturas de acomodação dos efetivos da Força de Fuzileiros. Pensamos que neste segundo semestre as coisas vão se alterar para positivo. Ainda antes do fim do ano vamos iniciar a construção do batalhão de fuzileiros aqui no Sumba e a construção ou reabilitação das unidades que estão ao longo da fronteira, portanto, digamos, o NOC e Pedra do Feitiço, onde está ubicada uma das companhias fuzileiras navais. Termina aqui a visita de trabalho do almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, comandante da Marinha de Guerra angolana, neste local onde aconteceram algumas demonstrações e o adestramento de forças do 15º curso de fuzileiros navais. Levaram para si estas belas imagens a Sandra da Silva e Lizarda Chiaca a partir do Sumba. Nosso comandante, we are comandante, we are nosso comandante, we are comandante, we are nosso comandante, we are comandante. Marinha de Guerra angolana, firme na defesa das águas nacionais. Deste país, esta marinha importante, assim o diz a 10 de julho, 1976, o fundador da nação angolana, Dr. Antônio Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, independente. Sabe a foz do rio Cunene, 1650 quilômetros contra a pirataria. Avançam os marinheiros
sugando as águas com amor nos olhos. Avante, avante, marinheiros angolanos, avante, 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 com mais força, coragem, yeah, avante, yeah. Avante, vençamos as intempéries do mar. Avante, avante. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar.